Graças e paz, queridos. Estamos juntos nessa noite para duas razões muito importantes, né? Gratidão pelos 32 anos de ministério à frente da IBAC. 5 de junho de 1993 foi quando eu cheguei aqui, naquele templo pequenininho, com 89 pessoas. Fui muito bem acolhido, muito bem recebido, eu e a minha casa, eu e a minha família. Nesse momento nós éramos 4 então, eu, Marlene, Lucília, Giovana e Alessandra. A Alessandra era mais ou menos igual ao Tobias, talvez. Então, Deus foi nos ajudando, foi nos abençoando. Nós fomos começando novas etapas, novos projetos. E tudo que fizemos, não fizemos para nós, fizemos unicamente para a honra e glória do nome do Senhor. Por aqui passaram dezenas, centenas de pessoas. Muitas estão espalhadas, não só na cidade, mas fora da cidade, em outros lugares, outros estados. Alguns nasceram, eu apresentei muitos. Foram mais de 100 casamentos. Mais de 100 casamentos realizados aqui. E vimos dezenas, centenas de pessoas sendo transformadas pelo poder da palavra, pelo poder do nome de Jesus. Por isso, chegar até aqui é repetir 1 Samuel, capítulo 7, versículo 12. Vamos dizer juntos? Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, e por isso estamos alegres. Estamos mesmo, não é? Porque foram muitas lutas, foram muitos desafios, muitas dificuldades, momentos alegres, mas também alguns momentos de lágrimas. Mas o Senhor nos deu vitória sobre tudo, vitória sobre todas as circunstâncias. Por isso, nós estamos aqui com este propósito, que é o propósito de engrandecer, de exaltar, de bendizer o nome do Senhor. Metade da nossa história, da nossa vida, nós entregamos ao Senhor para servi-lo da melhor maneira possível. Não fizemos tudo o que gostaríamos de fazer, não fizemos tudo o que poderíamos fazer, mas fizemos aquilo que o Senhor nos permitiu como propósito para fazer. E por essa razão Ele tem nos honrado, Ele tem honrado a IBAC, Ele tem honrado as famílias da nossa igreja, Ele tem honrado os nossos ministérios. Mais ou menos 5 anos, o pastor Edson está me auxiliando, está me ajudando, tem sido um cooperador, ele e a sua família, tem sido um braço forte nesse tempo em que o Senhor tem nos dado para caminharmos juntos. A partir daí, nós temos visto as mãos de Deus sobre nós e sobre a nossa família, sobre a nossa vida. Então, eu particularmente quero agradecer à igreja, aos irmãos, irmãs, às diretorias que passaram nesses 32 anos, diáconos, hoje os líderes de célula, nós somos 12 células aproximadamente. Domingo agora nós estaremos certificando mais 7 novos líderes para mais 7 células que deverão ser ativadas até o fim do ano. Estamos orando para que Deus levante os anfitriões, para que Deus continue nos dando direção, porque o que nós queremos fazer não é a vontade pessoal, é a vontade de Deus. Nós assumimos um compromisso com o Espírito Santo de Deus, porque foi o Espírito Santo de Deus que nos deu uma visão. E nós estamos fazendo de tudo para obedecer ao Espírito Santo, na certeza de que muitas pessoas serão transformadas pelo poder do nome de Jesus através das mesas de convivências. Então, eu sou grato a Deus por esse novo tempo, sou grato a Deus pela transição, sou grato a Deus pela ajuda. Ninguém faz o ministério sozinho, né, pastor? Não, ninguém. O pastor tem a ajuda, tem o socorro, tem a cooperação incessante da esposa. Marlene, nesses 32 anos, foi companheira, foi ajudadora, tem sido companheira, aguentando muitas vezes, pastor alegre, às vezes triste, às vezes aborrecido, às vezes agradecido, porque o pastor é um ser humano como qualquer pessoa. A esposa que tem sempre compartilhado, sempre ajudado, é aquela que não é a pastora, mas é a que ajuda, é a que faz a comida, é a que cuida, é a que recebe, é a que divide o ministério das mais diversas formas. Então, não fiz esse ministério sozinho, não consegui fazê-lo 32 anos sozinho, mas eu
divido essa responsabilidade, divido essa gratidão a Deus com Marlene. E nesse tempo todo tem sido uma companheira incansável. Claro que eu também divido com as minhas filhas. Durante 30 anos, elas estiveram aqui, um pouquinho talvez menos, mas estiveram aqui trabalhando e trabalharam muito na construção desse templo. E quem chegou alguns anos atrás não sabe disso, mas existem fotos que comprovam elas com balde de concreto lá no quarto andar e no andaime, em cima do andaime, né? Foram desafios. Eu sou muito grato a Deus pela ajuda das minhas filhas, das 3, sem dúvida alguma. Se nós chegamos aqui, é porque Deus tem abençoado a nossa família. Eu quero deixar registrado aqui a alegria que tenho de tê-lo como um colega, como um amigo, não só como um pastor, colega, mas como um amigo, que é assim que o irmão tem se comportado, e assim que o irmão tem se revelado, um amigo. E quando eu me ausento, manda um áudio me perguntando: Carnavale, está tudo bem? Você está ausente? O que está acontecendo? Olha, eu estou orando por você, estou orando pela sua família. Então, pastor, é muito raro. Eu tenho alguns irmãos, alguns colegas, mas poucos fazem o que o irmão faz. Então, eu não poderia deixar de convidá-lo para nessa noite abençoar a nossa vida, abençoar a vida da igreja. E para mim é uma honra tê-lo aqui, juntamente com a sua família. Muito obrigado. Em meu nome, em nome do pastor Edson, em nome das nossas famílias, em nome da IBAC. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Ele dá uma aula de recepção fora de série, né, gente? É esse nível que eu tenho que lidar. Ele não pode sumir, sabe? Porque ele não pode me abandonar no meio dos pastores, das reuniões. Antigamente era o Comemp, agora tem o OMEB e o COP, que é um grupo aqui de Itaipava que se reúne. E quando eu não vejo o pastor Carnavale nesses grupos, eu fico perdido, porque ele é um referencial para mim, um referencial de pastor, de homem, de pai, de avô, né? Um dia eu chego lá também, então isso é uma bênção. Queridos, eu quero, antes de qualquer coisa, apresentar minha família que está ali, né? Por favor, Neia, fica de pé, por favor. Essa é a minha esposa. Eu aceitei Jesus há 28 anos atrás na igreja em Correias, na obra de restauração. Naquela época pastoreada pelo pastor Célio de Lima Medeiros, 50 anos. Eu fui ali para ver um filme e nunca mais saí, porque naquele dia eu aceitei Jesus como meu Salvador. Foi a segunda vez que eu entrei numa igreja evangélica. Eu tinha ido à igreja metodista Wesleyana Central e prometi que nunca mais entraria, por causa da mensagem que eu ouvi. Mas aquele convite me levou até a igreja, eu aceitei Jesus. E 3 meses depois eu já estava sendo batizado. 2 anos depois eu já estava casando com a Neia. E alguns anos depois chega o Israel em nossas vidas, filho único, Israel, uma bênção, um trabalhador, um homem que tem uma visão boa com investimentos, que trabalha, que investe, um jovem muito valoroso dentro da igreja também. Então, esse é o Israel. E agora nós temos também a Yasmin Vitor. Yasmin, fica de pé, por favor, minha filha. Essa menina do cabelo cacheado, que tem um ministério também dentro da igreja, trabalha com a parte de Libras dentro da igreja, interpretando louvor. Pastor Carnavale, pastor Edson, é chocante ver essa menina com um sorriso, porque Libras, né, tem que ter uma expressividade. Então, essa família é a família que o Senhor me deu e tem me abençoado com ela. Eu fiquei muito emocionado quando o pastor honrou sua esposa, porque elas sabem dessas coisas, desses pequenos detalhes que a igreja muitas vezes não sabe. A nossa família sabe, e muito especialmente as nossas esposas. Eu quero, antes de ler o texto, e quero já dizer que serei muito breve, mas eu quero dizer para vocês que, parabéns, pastor Carnavale, 32 anos à frente da IBAC. Vocês são referência, tá, igreja? Vocês são uma bênção para a nossa cidade. Nós oramos por vocês também nos nossos cultos de oração às terças-feiras e por muitas outras igrejas aqui também. E o pastor Carnavale é um desses pastores que eu cito pelo nome também quando oro. Então, eu quero dizer isso. E agora, pastor Edson Cardoso também, né? Nosso querido pastor Edson, uma simpatia, sempre me tratou com maior alegria todas as vezes que eu estive aqui na igreja, e é muito bom. O pastor Carnavale, ele é referência nesses encontros de pastores. Durante muito tempo à frente do Comemp, ele fez algo que é muito difícil de fazer, e aí a gente vê o dom, o chamado para pastorear, porque lidar com pastores não é nada fácil.
e ele sempre com muita sabedoria, se equilibrando na direção do Espírito Santo, fez um grande trabalho à frente do Comemp, eu não poderia deixar de falar isso. Então, muito obrigado, parabéns a vocês dois e às famílias também por esse suporte lindo, maravilhoso. Tá? Felicitações a todos. Agradeço esse honroso convite de estar aqui, mas toda a glória, toda a honra, todo louvor é do nosso Deus, é dele, é só dele. Tem algumas centenas de pastores que gostariam de estar aqui hoje, com toda certeza, pregando, trazendo uma mensagem, ainda que fosse para falar 10 minutos. E o Senhor honrou, então eu volto a honra, a glória e o louvor a ele. 32 anos e 50 anos de pastor Edson. Pastor Edson parece um garoto, né, gente? Me deu até vontade de tirar a barba quando eu cheguei aqui. Aí depois eu encontro com o pastor Carnaval e me dá vontade de deixar a barba crescer mais. Todo bonito com a barba dele, elegantíssimo, né? Então, assim, parabéns a vocês dois de verdade, tá? Vamos ler um texto da palavra, Romanos capítulo 11, verso 33, e nós vamos ler até o 36. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão inexplicáveis são os seus juízos e quão insondáveis os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que isso lhe seja restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. É um texto lindo. Eu tenho meditado profundamente sobre qual é o propósito. Qual é o propósito de muitas coisas dentro da própria vida cristã que levo hoje como pastor. Eu tenho pensado sobre qual é o propósito de nossa vida como cristão do tempo atual, agora em 2025. Qual é o nosso propósito? Nós compramos uma garrafinha de café lá em casa e a minha mulher comprou uma garrafa verde, pequenininha de café. A gente tinha uma garrafa grande, a família está diminuindo, a gente está tomando menos café, e aí ela comprou uma garrafa de café pequena. Diferente da garrafa antiga, isso é um problema para nós, né? Eu demoro a me adaptar a coisas novas. E aí, aquela garrafinha tem um gatilho que você aciona e a garrafa abre e você fala, pastor, eu estou cansado de ver isso. Na minha casa tem uma igualzinha. É verde? Que bom, depois conversa com a Neia. Então, aquela tampinha me deu uma preocupação. E eu falei assim, como eu vou fazer, porque quem faz café lá em casa de manhã cedo sou eu, que gosto de acordar cedo, como que eu vou fazer para colocar o gatilho no lugar certo? Olha a preocupação que eu tive, hein? E aí eu percebi que no primeiro dia que eu coloquei, ela encaixou e veio para o lugar certo. Falei, uau, que legal. No segundo dia, também foi para o lugar certo. Aí eu falei, eu vou colocá-la ao contrário, vai dar errado. E eu coloquei o gatilho virado para o bico que sai café, rodei, ele pum, encaixou direitinho no lugar ali. E aí eu parei, deixa eu entender essa engenharia, né? A engenharia inventou duas ranhurazinhas na boca da garrafa de café, que quando eu giro ali, na posição que eu colocar, o gatilho vai ficar parado para trás, para quando eu pegar a alça, eu poder colocar o café na minha caneca. Eu falei, uau, qual é o propósito da ranhura? Alguém perguntaria, né? Foi um defeito de fábrica? Não, tem um propósito aquilo ali. E eu fiquei pensando sobre isso, falei, meu Deus, que coisa bacana isso. Na natureza, existe um propósito para todas as coisas. Tudo tem um propósito, desde aquela manchinha debaixo dos olhos dos leopardos, né? Até o bico fininho do beija-flor, tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito próprio para a nossa vida. Pastor Edson, pastor Carnavale, 50 anos de vida, 32 anos de ministério aqui na IBAC. Qual é o propósito? E essa é uma pergunta. Qual é o propósito? Que propósito é esse? Porque o resultado nós sabemos. O verso 33, eu quero dizer que, para mim, ele fala do que é incompreensível. Para mim, incompreensível é o verso 33. Eu leio novamente. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão inexplicáveis são os seus juízos e quão insondáveis os seus caminhos. No meio da carta que Paulo está escrevendo aos Romanos, é como se ele tivesse um êxtase. O coração dele está cheio de alegria e ele quer compartilhar algo um pouco diferente.
Ele segue em um assunto, ele está falando sobre coisas importantíssimas, como homem de Deus que era, como líder que ele era, como responsável que ele era, mas porém ele no verso 33, ele explode, parece que o coração dele dá um êxtase, está no meio da carta, é assim que acontece, é lindo. Eu me lembro da minha conversão e do que o Senhor fez na minha vida. E eu era uma pessoa que eu tinha um hábito terrível, eu falava muito palavrão, muita coisa de palavrão. Nas minhas conversas, por causa do meio em que vivia, era muito palavrão. E eu fui à igreja aquele dia, e já naquele dia, acreditem ou não, eu já saí sem falar palavrão. Foi uma retirada que o Espírito Santo fez. E muitos anos depois, eu pensei, será que é por causa do chamado pastoral que o Senhor já sabia que aconteceria na minha vida? Eu penso sobre isso, nunca tive uma resposta objetiva de Deus. Mas é o inexplicável, é aquilo que nós não podemos explicar. Deus trabalhou desde o ventre da mãe dos senhores, pastor Carnavale e pastor Edson, inexplicavelmente trabalhando em vocês para esse ponto da vida que vocês chegam agora. Vai chegar para vocês dois um presente, vai chegar para vocês dois, tá vindo já, um livro do pastor Elias Dantas. Se tiverem, me fala que eu tenho como trocar. Ele é o desafio de todo líder. Uau, que coisa linda aquele livro. Porque ele vai falar de algumas coisas que são inexplicáveis no ministério pastoral. E esses homens são assim. Isso é incompreensível. Separados desde o ventre da mãe deles. Desde o início. É profundo. É além do intelecto. Paulo, ele se expressa aqui com quão inexplicáveis são os seus juízos. Quer dizer, é algo muito profundo. Ele está chegando a um nível dentro dessa carta que ele nos leva para o superior, para aquilo que a mente humana não entende. Mas pega o sujeito mais inteligente dessa terra para que ele não vai compreender, porque é profundo demais. Ele diz que são inexplicáveis. Tem um método lindo aqui. Eu não entendo muitas coisas. Eu não entendo, por exemplo, de computação quântica, me aterroriza, né? Mas eu não entendo. Tem a turma da igreja que trabalha com TI, trabalha com tecnologia, outros que trabalham com internet, e eu sempre fico assustado, essa questão da inteligência artificial, e quando eu começo a entender que nós estamos caminhando para algo que nós não experimentamos ainda, eu fico aterrorizado. Não sei nada de computação quântica, eu não sei nada de ortopedia, nem de engenharia de aeronaves, não é verdade? Curioso eu sou, mas eu não sei nada disso. Mas eu também não sei nada de banana. Sabe aquele bolo de banana, que a banana fica por cima da massa? Como que faz para aquela banana ficar em cima da massa? Eu não sei nada de bolo de duas cores. Você já viu bolo de duas cores? Tem gente que faz aquele bolo de duas cores, quando você corta, está quase 50-50, né? Uma parte pretinha, outra branca. Eu não sei nada disso. Então eu não sei nada de um monte de coisa. Você fala, meu Deus, esse pastor não sabe nada de nada. No convite que foi me mandado, tinha um salmo, que é o Salmo 126, verso 3, que diz assim: grandes coisas fez o Senhor por nós, completem para mim, e por isso estamos alegres. E isso é inexplicável, porque mesmo no meio das batalhas, das lutas, das dores, nós somos mais do que vencedores. Pastor Edson e pastor Carlos Carnavale, vocês são mais do que vencedores. O ministério pastoral é dotado de uma diversidade que me assusta. Em uma semana, você batiza alguém, faz uma cerimônia de casamento. E muitas vezes, em alguns casos, como foi no tempo da Covid, você vai fazer uma cerimônia de velório, em um velório. Meu Deus do céu. E alguns desses me chocaram muito, um desses de uma criança. E o que se fala para uma mãe que perdeu um filho, ainda muito pequeno, criança ainda. Serva do Senhor, marido servo do Senhor. E quando a gente vai para dar uma palavra, a gente sai de lá consolado, porque tem tristeza, mas tem o conforto do Espírito Santo. E isso é inexplicável. Isso é inexplicável. Um outro ponto que eu quero falar, a gente já falou um pouco sobre o incompreensível, eu quero falar sobre o impossível.
Verso 34 e 35. Pois quem conheceu a mente do Senhor, quem foi seu conselheiro, ou quem deu alguma coisa a Deus para que isso lhe fosse restituído? Então, isso é o impossível. 3 perguntas são colocadas aqui. A primeira, né? Quem conheceu? Quem conheceu a mente do Senhor? É um desafio. Nessa explosão do Espírito Santo no coração de Paulo, inspirando, ele fala quem foi que conheceu. Mas aí ele continua. Olha o desafio. Quem é que aconselhou o Senhor? Ele está no impossível. Quem deu a ele primeiro, para que seja restituído algo? A ele. Que beleza! Profundidade leva a essa questão do impossível. Ó, profundidade! Nós chegamos agora naquilo que é impossível. Deus olha para nós, queridos, e Ele nos contempla, e Ele olha para dentro de mim, e Ele compreende. O André não tem condição nenhuma de se achegar a mim. Ele olha para você e para todo ser humano que já pisou nessa terra, e ele diz a mesma coisa. É impossível que eles alcancem algo. Porém, o Senhor fez o impossível para que nós tivéssemos os laços refeitos com Ele. Ele nos deu Jesus. Isso é lindo. É impossível nós darmos alguma coisa a Deus porque nós simplesmente temos, nós não aconselhamos, não existe nenhum tipo de mérito em nós, e eu acho isso lindo. E me levou para o texto que está lá em 1 Crônicas 29, 14, eu só vou citar aqui, é Davi prestes a fazer a sua oferta. Ele já tinha feito a oferta para a construção do templo, que ele já tinha sido revelado a ele que ele não construiria, e eu acho, a história só fica mais bonita. E na sua compreensão, no verso 14 de 1 Crônicas 29, ele faz algumas perguntas. Ele diz assim: quem sou eu? Quem é esse povo? A pergunta dele é essa. Ele começa assim: quem sou eu? Quem é esse povo? Ah lá, tá, olha que beleza, que multimídia maravilhosa. Porque quem sou eu? E quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? É a pergunta dele. Aí ele chega exatamente nessa conclusão: porque tudo vem de ti e nós só damos o que vem das tuas mãos. Que bênção, que profundidade! Davi tem a consciência que é impossível dar algo a Deus que não seja dele, já é dele. Que lindo isso! Essas vidas foram chamadas para o ministério pastoral. Que bênção isso! Pastor Edson, pastor Carnavale, o Senhor está com vocês. Não temam, nem desanimem. O Senhor está com vocês. Sejam fortes e corajosos. Ele está com vocês. Ele é o Deus que faz o impossível, porque o impossível não é para nós. Deus criou, salvou, santificou para a glória dele, não por alguma necessidade que ele tenha. Deus é autossuficiente. Na igreja, semana passada, na quinta-feira, nós estudamos sobre uma das 5 solas, um dos 5 solas, e o último foi somente a Deus glória. E aí nós estávamos falando, Deus é autossuficiente, Ele não precisa de nada nosso. Nada nosso. É por isso que toda honra, todo louvor e toda glória tem que ser dado ao Senhor nosso Deus, porque é dele. E isso é algo muito profundo, não é mérito, é graça amorosa por esses pastores que estão aqui. É graça amorosa por nós, queridos, por cada pessoa que conhece, que vive ao lado deles, que eles chegam nessas marcas maravilhosas das suas vidas. É para a glória do Senhor, porque seria impossível por eles mesmos chegarem a esse nível. Isso é a misericórdia do Senhor, isso é a graça de Deus sobre a vida deles. Eu penso sobre os obstáculos que surgem no ministério pastoral e alguns deles me assustam. Lembro de um dia que eu pedi ao pastor Carnavale, preciso conversar.
E ele parou as suas obrigações de um dia e foi lá na igreja. Nós sentamos, tomamos um café, né? E estava lá, fez um cafezinho para nós e nós batemos um papo ali. Ele não tem ideia do que ele fez, mas ele tirou um monte de dúvidas e pesos que estavam no meu coração, alegria. E olha que eu tenho o pastor Célio lá, que eu sento e converso com ele pelo menos uma vez por semana. Mas eu preciso disso. Então, Deus tem um propósito na vida desses homens. É uma alegria, é uma abundância tê-los conosco, né? Esse é o chamado inexplicável. Ó, profundidade da riqueza. A gente chega ao impossível, porque é profundo demais, é incompreensível. Mas o verso 33, eu quero falar sobre o que está revelado. O verso 36, ele diz assim: porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. E encha, gente, né? É dele, é por meio dele e é para ele. Uau! É para o Senhor. Quer dizer, é profundo demais para a nossa compreensão, mas é algo que o Senhor fez por nós. E a consciência de que é para ele, que é por ele. John Piper diz assim: nós não sabemos tudo, né? Aí eu me coloquei naquela situação, mas sabemos algo de toda a criação, que tudo foi criado para a glória do Senhor. Todas as coisas que existem, na sua essência e forma inicial, foram criados para glorificar o Senhor. Então, de muita coisa, como nós falamos lá no começo, nós não sabemos. Engenharia, algumas delas, algumas áreas médicas, muita coisa sobre culinária e um monte de outras coisas nós não sabemos. Mas uma coisa, de todas as coisas que existem, nós sabemos: que tudo foi feito para a glória do nosso Deus. A IBAC está de pé para a glória do Senhor, para o louvor do Senhor. O pastor Carnavale, pastor presidente dessa igreja, está de pé para a glória do Senhor. O pastor Edson está de pé, agora auxiliando, abraçando, junto com o pastor Carnavale, para a glória do Senhor. Isso é algo alegre. 33 anos de ministério, 50 anos de vida, para a glória do Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus. É para a glória dele. Conclusão: Jesus mudou essas histórias de vida de pastor Carnavale e pastor Edson. Um dia eles aceitaram Jesus como Salvador de suas vidas. Teve um dia na vida deles que chegou a hora do chamado. O Senhor falou ao coração deles. E o chamado é algo que muda a gente completamente. Eu tenho 28 anos com Cristo. E vai para 7 anos no ministério pastoral da igreja em Correias ali. E eu quero dizer para vocês que a minha vida tem sido transformada nesses 7 anos, porque quando eu recebo o chamado e finalmente, quase 10 anos depois, chega a época da consagração ao ministério pastoral, eu confesso que eu achava que sabia alguma coisa. Mas durante esses anos eu quero dizer que a minha vida tem sido mais transformada ainda. O Senhor tem falado: ora mais, busca mais, seja mais humilde, ouça mais, fale menos. Para pastor isso é difícil, né? A gente fala beça, né? Mas é isso. Então o Senhor ainda continua transformando. Jesus mudou histórias, vidas transformadas, chamado para o ministério na vida desses homens, e para a glória do Senhor nós estamos aqui. Mas Jesus pode mudar a vida de alguém ainda nessa noite. Jesus pode mudar. Ouse obedecer, ouse aceitar, ouse voltar, ouse retomar projetos, ouse confiar. Ainda não acabou. Sabe por quê? Porque você que está me ouvindo foi feito para a glória do Senhor. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Pastor Carnavale, parabéns. Pastor Edson, parabéns. Eu volto a palavra para a Cláudia Dias, por favor. Cláudia, eu espero que eu tenha estado aqui bem dentro do que nós combinamos, tá? Que Deus abençoe. Muito obrigado pela rica oportunidade. Que Deus abençoe, tá? A cada um de vocês. Você é escolhido de Deus.
Em um dia muito especial, um lindo bebê nasceu, trazendo muita alegria a abençoado por Deus. Foi ensinado com carinho nos caminhos do Senhor, e quando estava adolescente, uma banda ele formou. Ele era o cantor, seu amigo pregador, e pelas praças da cidade adoravam ao Senhor. Conheceu uma jovem linda, uma família linda formou, mas os planos de Deus para ele não cessou. Uma voz suave e calma em seu ouvido falou: meu filho querido, você serás pastor, e hás de apacentar o meu rebanho com muito carinho e amor. Em obediência ele então se preparou, e para nossa alegria ele é o nosso pastor. Meu pastor querido, tuas ovelhas te amam e querem te abraçar. Por mais um ano de ministério que você está a contar, receba o nosso carinho e a nossa gratidão por tantos anos dedicado a esta congregação. Parabéns, meu pastor, e muito obrigado. Bem-aventurado é aquele que serve ao Senhor e trilha os seus caminhos com fidelidade e amor. É como árvore frondosa plantada junto ao ribeiro, dá frutos com abundância e traz também refrigério. Colhe as mais ricas bênçãos vinda do Salvador, o qual lhes roga todos os dias sabedoria e vigor. Serve o reino com alegria e dedicação, com Cristo e a igreja sempre está em comunhão. Busca sabedoria em Deus para os seus dias contar, e com o coração sábio quer sempre mais almas ganhar. Parabéns para você, pastor Edson, que está hoje a comemorar mais um ano de vida que o grande Deus lhe dá. Que as bênçãos do Senhor invadam o seu caminhar e que você reflita Cristo por onde você passar. E nesse dia feliz queremos com muito carinho te abraçar e dizer: parabéns para você. Você vai estender as mãos para cá, por favor. Néia, vem cá. Nós representamos a igreja ali de Correias também, e nós vamos orar aqui de mãos estendidas para esses casais aqui, agradecendo a Deus. Pai querido, nos dirigimos ao Senhor nessa noite, Pai, com o coração alegre, porque o Teu Filho nos ensinou a falar contigo, te chamando de Pai. Que ousadia doce Ele derramou sobre o nosso coração. Que ousadia maravilhosa Ele derramou sobre nós e pagou por isso. E nós, nessa noite, com o coração alegre, te louvamos e te adoramos, porque o Teu Espírito Santo está aqui, Senhor. Nós não estamos sós, Senhor. Nós temos o Teu Espírito Santo, e eu quero entregar aos Teus cuidados, junto com essa igreja amada, junto com a minha esposa aqui de mãos encostadas uma na outra, entregar a vida do pastor Carnavale em Suas mãos, e também do pastor Edson aos Teus cuidados. O Senhor é o Deus da nossa jornada, Pai. O Senhor é aquele que nos guarda, o Senhor é aquele que nos guia, o Senhor é aquele que define o rumo das nossas vidas, Pai. E nós entregamos esses homens em Suas mãos, juntamente com as suas esposas, pedindo ao Senhor que abençoe a saúde física, mental e espiritual desses Teus servos. Nós somos privilegiados, Pai, por viver nesta geração e ter esses homens como referência em nossas vidas. Muito obrigado por eles, muito obrigado por essa bonita festa de louvor ao Teu nome, Senhor. Todos os louvores, cifras, a palavra, Pai, tudo isso é para adorar o Teu nome. As belas poesias entoadas pela Tua serva, Pai, que também alegraram o nosso coração. Quem dirigiu tudo que foi feito, tudo é para a glória do Senhor. Eu peço, Senhor, juntamente com essa igreja, que a Tua mão se estenda sobre os Teus filhos e que os projetos que o Senhor tem para eles possam se concretizar no poder do Teu Espírito Santo. Muito obrigado por essa noite, por essa celebração. Todos nós alegres aqui te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pastor Carnaval. O amor de Deus, a graça do Filho, a comunhão
e a consolação do Espírito Santo estejam com todos nós, com todo o povo de Israel, espalhado por toda a face da terra, hoje e para todo sempre. A igreja diz: amém. Deus nos abençoe.